Açores, o arquipélago mais fascinante de Portugal. Quando se fala em viajar para os Açores, muitos imaginam apenas belas paisagens e férias tranquilas. Mas a verdade é que poucas pessoas percebem o impacto profundo que este arquipélago pode ter na vida de quem o descobre. Ao conhecer os Açores, é impossível não questionar tudo o que você achava que sabia sobre turismo e conexão com a natureza. Nas ilhas do maior arquipélago português, cada lagoa, trilho e cidade histórica desafia ideias pré-concebidas, mostrando que o turismo em Portugal pode ser muito mais do que um simples passeio por cidades históricas. É uma experiência transformadora. Imagine sentir a adrenalina do caiaque ao mesmo tempo em que descobre sabores e aromas que parecem exclusivos do mundo. E se você acha que já viu tudo, prepare-se. Os Açores têm surpresas que mudam a percepção de viagem para sempre. Lagoas e paisagens vulcânicas. Quando alguém decide viajar para os Açores, geralmente não imagina o impacto quase espiritual que as lagoas e paisagens vulcânicas podem provocar. Ele percebe rapidamente que ali a natureza não brinca em serviço, ela ensina. Ao conhecer os Açores, a pessoa sente que cada lagoa, como a das 7 cidades, guarda uma espécie de segredo antigo, daqueles que só revelam algo quando a gente respira fundo e observa sem pressa. É como se o arquipélago dissesse: senta aqui que eu tenho história para te contar. E quem busca turismo em Portugal descobre que nada se compara às cores impossíveis dessas ilhas portuguesas, onde o verde e o azul parecem discutir quem brilha mais. Ele entende, quase sem perceber, que essas paisagens vulcânicas são um lembrete constante de que tudo na vida está em transformação, inclusive ele próprio. Ao caminhar pela borda da Lagoa do Fogo, por exemplo, sente uma combinação curiosa de humildade e poder, como quem descobre que pode mais do que imagina. É por isso que muitos viajantes voltam dizendo que viajar para os Açores muda algo lá dentro. E muda mesmo. A forma como passam a enxergar o ritmo da natureza, a paciência das montanhas e a força silenciosa dos vulcões. Quem quer conhecer os Açores acaba percebendo que cada dobra do terreno parece uma metáfora viva. Ele percebe que ao explorar essas lagoas, está também explorando a si mesmo, quase como um exercício prático que um mentor recomendaria. Se ele quiser aplicar essa sensação no dia a dia, pode adotar o hábito simples de fazer pequenas pausas na rotina, assim como faria numa caminhada ao redor da Lagoa das Furnas. Pode até escolher um livro que evoque essa introspecção, como O Alquimista, para manter viva a chama da descoberta. Afinal, quem se entrega a esse tipo de experiência nunca volta igual. E é isso que torna o turismo em Portugal especial dentro das ilhas portuguesas. E, curiosamente, quanto mais ele se aprofunda nessas paisagens, mais começa a imaginar como será o próximo passo dessa jornada. Trilhos e caminhadas pela natureza. Quando ele decide viajar para os Açores e se aventurar pelos trilhos, descobre que caminhar ali não é apenas fazer exercício, é conversar com a terra. Cada passo parece revelar um novo detalhe escondido, daqueles que só aparecem para quem realmente quer conhecer os Açores de verdade. Alguns trilhos, como o da Serra Devassa ou o da Rocha da Relva, fazem a pessoa perceber que até o silêncio tem textura. E enquanto explora as ilhas portuguesas, ele sente que o próprio corpo entra no ritmo da natureza, como se ajustasse a respiração ao sopro do vento. No fundo, é quase um convite para olhar o mundo com mais calma e com mais coragem também. Ele entende que os trilhos açorianos não ensinam apenas geografia, ensinam filosofia sem precisar abrir um livro. O caminho obriga a pessoa a observar, recalcular, respirar mais fundo, coisas que, na correria moderna, muita gente esquece de fazer. E ao mergulhar nesse turismo em Portugal tão puro,
percebe que há momentos em que a melhor decisão é só continuar caminhando, mesmo que o destino ainda não esteja totalmente claro. Trilhos como o do Pico da Vara mostram isso na prática. A subida é exigente, mas a vista recompensa tudo. E é exatamente esse tipo de experiência que faz a pessoa pensar no que mais pode transformar na própria vida. Se ele quiser aplicar esse aprendizado fora das ilhas portuguesas, pode começar com pequenas rotinas simples, como caminhar 10 minutos por dia sem fones de ouvido, apenas ouvindo os próprios pensamentos. Ou então, explorar um parque perto de casa como se fosse o miradouro mais remoto do arquipélago. Acredite, muda bastante a percepção. É curioso como viajar para os Açores costuma despertar esse desejo de observar mais e julgar menos. A natureza ensina sem pressa e ele aprende sem perceber. E aos poucos, essa caminhada abre espaço para outra descoberta que muitos viajantes consideram mágica: observação de baleias e golfinhos. Quando ele decide viajar para os Açores para observar baleias e golfinhos, descobre que a experiência é muito mais profunda do que simplesmente ver animais no mar. É como se o oceano abrisse uma porta secreta e dissesse: vem cá, deixa eu te mostrar como a vida funciona de verdade. Ao conhecer os Açores por esse ângulo, percebe que as águas profundas refletem quase como um espelho aquilo que ele anda sentindo por dentro. E no meio desse espetáculo, as ilhas portuguesas lembram que o mundo é maior, mais misterioso e mais surpreendente do que qualquer rotina. Quem vive essa experiência entende por que o turismo em Portugal aqui tem algo de transformador. Ele aprende que a observação desses animais exige 3 coisas raras no dia a dia: paciência, presença e respeito. Afinal, baleias não aparecem quando a gente quer, mas quando elas querem. E isso é quase um lembrete poético sobre a vida. Muitas pessoas que têm dificuldade em desacelerar encontram nessa atividade um treino natural de atenção plena. Imagine a cena: ele sentado no barco, o vento no rosto, o coração um pouco acelerado e, de repente, um grupo de golfinhos aparece brincando na proa. É nessa hora que ele percebe que viajar para os Açores é como receber uma aula prática de humildade. Se ele quiser aplicar essa mesma sensação no cotidiano, pode começar treinando pequenos momentos de presença, como tomar café sem mexer no telemóvel ou ouvir alguém de verdade sem interromper. Essas práticas simples funcionam quase como um golfinho interior, lembrando que a vida é mais leve do que parece. O mais curioso é que quanto mais ele se conecta com essa energia do mar, mais entende que o arquipélago ainda tem outras formas de mostrar perspectivas inéditas. Enquanto navega por essa descoberta, algo dentro dele começa a pedir um novo tipo de olhar. Miradouros panorâmicos. Quando ele decide viajar para os Açores e subir aos miradouros panorâmicos, descobre que ver o mundo do alto muda qualquer estado de espírito. Lá em cima, o vento faz companhia e os pensamentos parecem encaixar-se, como peças de um puzzle que finalmente fazem sentido. Ao conhecer os Açores dessa forma, ele entende que alguns problemas só parecem grandes quando vistos de baixo. Dos miradouros da Lagoa do Canário ou do Monte Brasil, tudo parece abrir espaço dentro dele. E nessas ilhas portuguesas, até o simples ato de respirar ganha outro ritmo, como se o próprio cenário praticasse um tipo de terapia natural. É curioso como esses miradouros funcionam quase como professores silenciosos. Eles lembram que sempre há mais de um ponto de vista, literalmente. No contexto do turismo português, isso fica ainda mais evidente quando ele percebe a quantidade de camadas que uma paisagem pode ter: mar, montanha, floresta, nuvens, todas coexistindo, sem competir. E ao observar tudo isso, ele começa a perceber que talvez seu próprio olhar também precise de alguma ampliação.
Miradouros como o da Vista do Rei são quase um convite para repensar o que realmente importa. Se ele quiser aplicar essa filosofia no dia a dia, pode experimentar um exercício simples, sempre que estiver preso num problema, tentar subir mentalmente, como quem observa a situação de um ponto mais alto. Pode até visualizar um miradouro açoriano como referência. Funciona surpreendentemente bem. Essa mudança de perspectiva lembra o mesmo frescor que ele sente ao viajar para os Açores e deixar os olhos passearem pelo horizonte. E quanto mais prática essa habilidade, mais descobre que a vida também tem seus próprios miradouros escondidos. É quase inevitável que essa nova visão desperte curiosidade sobre a história que vive por trás dessas paisagens. Cidades e patrimônio. Quando ele decide viajar para os Açores e caminhar pelas ruas históricas de Angra do Heroísmo, sente como se tivesse entrado num capítulo vivo da história portuguesa. Os prédios coloridos, as calçadas de pedra e as igrejas centenárias parecem sussurrar histórias que só escuta quem chega com atenção. Ao conhecer os Açores, através dessas cidades, ele percebe que a modernidade e a tradição convivem de um jeito raro. Entre um café tomado na Praça Velha e uma caminhada pela Sé, ele entende que o tempo parece andar mais devagar nessas ilhas portuguesas. E isso, curiosamente, faz tudo ganhar mais significado. Ele descobre que essas cidades são como livros abertos, cheios de capítulos que se conectam a Portugal de forma natural. Em Angra, por exemplo, a história dos navegadores, dos fortes e das batalhas cria um pano de fundo perfeito para reflexões sobre coragem e resiliência. É como se cada fachada antiga dissesse: olha, já passamos por muita coisa e ainda estamos aqui. E isso inspira qualquer pessoa que anda a tentar superar desafios modernos. Afinal, quando se passeia por uma cidade reconhecida pela Unesco, percebe-se como a memória pode ser um guia valioso para o presente. Se ele quiser aplicar essa sabedoria no cotidiano, pode começar explorando a própria cidade como se fosse um viajante, observando detalhes, descobrindo histórias e valorizando o que parecia comum. Ler sobre figuras históricas locais pode trazer a mesma sensação de caminhar por Angra do Heroísmo. E essa prática ajuda a mente a manter-se curiosa, algo que ele já sente despertar ao viajar para os Açores. Quanto mais mergulha nesse patrimônio, mais percebe que a natureza e a história formam um par perfeito por ali. E isso abre caminho para uma descoberta ainda mais refrescante. Piscinas naturais e praias. Quando ele decide viajar para os Açores e mergulhar nas piscinas naturais, descobre que ali a natureza não só acolhe, ela cura. As rochas vulcânicas parecem moldadas à mão, como se alguém tivesse pensado: vou preparar um lugar para ele descansar de verdade. Ao conhecer os Açores desse jeito, percebe que o mar muda o humor como quem muda uma estação do ano. Nas ilhas portuguesas, piscinas como as da Ferraria ou do Nordeste transformam simples momentos em memórias profundas. E isso faz com que o turismo em Portugal ganhe aquele toque de magia que não dá para encontrar em qualquer lugar. Ele aprende que nessas piscinas naturais há um equilíbrio perfeito entre força e serenidade. A água entra vigorosa, mas suaviza ao encontrar as rochas. Uma metáfora quase óbvia sobre como as pessoas também encontram calma depois das tempestades. Em praias como a de Santa Bárbara, ele sente que o corpo parece entender o que a mente não consegue explicar. É o tipo de experiência que lembra que parar um pouco nunca é perda de tempo. E quanto mais ele observa o movimento das ondas, mais entende por que viajar para os Açores renova qualquer energia. Se quiser levar essa sensação para o dia a dia, ele pode criar pequenos rituais de descanso. Tomar um banho quente ouvindo o som do mar, meditar 5 minutos imaginando as piscinas da Biscoitos ou simplesmente caminhar perto de água sempre que possível.
Essas práticas mantêm viva a sensação de estar nas ilhas portuguesas, mesmo longe delas. E quanto mais ele cultiva esse bem-estar, mais percebe que a natureza açoriana guarda outras formas incríveis de revitalização. Aliás, algumas delas vêm direto das entranhas da terra. Termas e experiências geotermais. Quando ele decide viajar para os Açores e experimentar as termas geotermais, percebe que a natureza tem um jeito curioso de alinhar o corpo e a mente sem dizer uma palavra. Caminhar até as caldeiras das Furnas ou mergulhar nas águas quentes da Poça da Dona Beija é quase como entrar numa conversa silenciosa com a própria terra. Ao conhecer os Açores dessa forma, ele entende que a temperatura da água não aquece só a pele, aquece pensamentos, desfaz nós internos e acalma urgências. Nessas ilhas portuguesas, é fácil sentir que o tempo diminui a velocidade só para acompanhá-lo. E isso transforma o turismo em Portugal numa experiência quase terapêutica. Ele aprende que essas águas quentes não são um luxo, mas um lembrete. O corpo precisa de pausas reais. Quando sente o vapor subir, percebe que o estresse começa a dissolver-se, tal como minerais na água férrea que corre pelas rochas. Se estivesse num livro de desenvolvimento pessoal, esse seria o capítulo sobre reconectar-se consigo mesmo. E ali, enquanto repousa na água, nota que muitas respostas aparecem quando ele finalmente desacelera. É por isso que viajar para os Açores é tão especial, porque o arquipélago ensina sem fazer esforço. Se quiser levar essa sensação para o dia a dia, ele pode criar rotinas de autocuidado simples, um banho quente antes de dormir, um chá calmante ao fim da tarde, ou até exercícios respiratórios que imitam o vapor relaxante das termas. São práticas pequenas que mantêm vivo o espírito das ilhas portuguesas, mesmo estando longe delas. Com o tempo, ele percebe que essa busca por equilíbrio abre portas para outras descobertas profundas. E curioso como é, logo começa a explorar aquilo que realmente dá sabor à vida. Gastronomia típica açoriana. Quando ele decide viajar para os Açores, logo descobre que a experiência não está completa sem provar a gastronomia típica. Cada prato é quase um convite para mergulhar na história e na cultura do arquipélago, como se cada ingrediente contasse uma história antiga. Ao conhecer os Açores, ele percebe que a cozinha vai muito além do sabor, é conexão, memória e identidade. Nas ilhas portuguesas, pratos como o cozido das Furnas ou o queijo de São Jorge mostram que a comida também educa o paladar e desperta curiosidade. E essa curiosidade acaba conduzindo naturalmente a outra experiência sensorial. Ele aprende que a gastronomia açoriana é prática, mas cheia de nuances. Os sabores do mar e da terra se entrelaçam, e cada garfada é quase uma aula sobre equilíbrio e tradição. No contexto do turismo em Portugal, provar um bolo lévedo ou um lombo de atum fresco é quase um rito de passagem, o tipo de momento que deixa marcas na memória. Ele entende que a paciência e o respeito pelos ingredientes revelam mais do que técnica, revelam filosofia. E ao se entregar a esses sabores, ele já sente que a jornada ainda reserva mais descobertas. Se quiser aplicar essa lição na vida cotidiana, ele pode experimentar cozinhar um prato açoriano em casa, ou visitar mercados locais com atenção aos produtos artesanais, valorizando a origem de cada ingrediente. Essa prática mantém viva a sensação de viajar para os Açores e estar conectado às ilhas portuguesas. Além disso, abre espaço para explorar vinhos e bebidas típicas que acompanham as refeições, preparando o terreno para a próxima experiência, a cultura vitivinícola da região. Afinal, há sempre algo mais a descobrir e degustar. Vinhos vulcânicos e cultura vitivinícola.
Quando ele decide viajar para os Açores, logo percebe que os vinhos vulcânicos são muito mais do que simples bebidas. São testemunhos líquidos da terra. Ao conhecer os Açores, descobre que cada garrafa carrega história, solo, clima e trabalho humano em equilíbrio perfeito. Nas Ilhas Portuguesas, vinhos como o Verdelho ou o Terras do Pico mostram como a natureza e a tradição se encontram na taça. E essa experiência é tão rica que até quem não é enófilo sente a emoção de cada gole. Assim, o turismo em Portugal se transforma em uma aula sensorial de geologia, clima e cultura. Ele aprende que a vitivinicultura açoriana exige paciência, respeito e curiosidade, qualidades que a vida moderna muitas vezes negligencia. Os vinhedos em socalcos, expostos ao vento e à chuva atlântica, parecem ensinar uma lição silenciosa sobre resiliência e adaptação. Degustar um vinho desses é perceber que o esforço e o cuidado refletem diretamente no resultado final. É por isso que quem viajar para os Açores e visitar as vinhas, compreende que cada gole é uma história em miniatura. E ao sentir esse vínculo, a curiosidade naturalmente se volta para novas aventuras. Se quiser levar esse aprendizado para o cotidiano, ele pode começar explorando vinhos locais com atenção plena, observando aromas, cores e texturas como um pequeno ritual de apreciação. Ou até visitar vinícolas próximas, entendendo a relação entre solo, clima e sabor. Essa prática mantém vivo o espírito das Ilhas Portuguesas e reforça a conexão com a natureza e cultura locais. E enquanto ele se encanta com cada detalhe, percebe que há outras experiências mais intensas esperando, prontas para desafiar coragem e curiosidade. Tours de aventura. Quando ele decide viajar para os Açores e se lançar em tours de aventura, descobre que cada atividade é um convite para sentir a adrenalina e a liberdade ao mesmo tempo. Praticar canyoning nos rios cristalinos ou deslizar de caiaque pelas costas vulcânicas revela uma nova forma de conhecer os Açores. Nas Ilhas Portuguesas, cada curva, cada queda d'água e cada remada ensina sobre coragem, controle e confiança no próprio corpo. E é nesse equilíbrio entre desafio e contemplação que o turismo em Portugal se torna uma experiência inesquecível. Quem se entrega a essa aventura percebe que está mais vivo do que nunca. Ele aprende que essas atividades exigem preparação, atenção e respeito à natureza, ensinando lições valiosas sobre limites e possibilidades. Mergulhar nas águas transparentes da Lagoa das Sete Cidades, por exemplo, é mais do que observar peixes. É descobrir um mundo submerso cheio de cores e movimentos sutis. E enquanto desafia seus próprios medos, sente uma conexão intensa com as Ilhas Portuguesas. Cada instante de aventura reforça que viajar para os Açores é sobre experimentar o inesperado e perceber que o arquipélago recompensa aqueles que se arriscam. Se quiser aplicar essa filosofia fora do arquipélago, ele pode começar com pequenas aventuras diárias, experimentar esportes novos, caminhar por trilhos desconhecidos ou mergulhar em experiências que tirem a zona de conforto. Essa atitude mantém vivo o espírito das Ilhas Portuguesas e o impulso de explorar o mundo. E quanto mais ele se permite viver essas experiências intensas, mais percebe que a vida oferece sempre novos caminhos para quem busca descobrir e se superar, abrindo espaço para a próxima grande aventura. Chegou o momento de refletir. Depois de viajar para os Açores e explorar cada detalhe das Ilhas Portuguesas, o que você está levando consigo? Será que está pronto para aplicar esse conhecimento no seu dia a dia, transformando a forma como observa, sente e vive o mundo? Imagine usar a atenção
plena das caminhadas, a paciência da observação de baleias e a coragem das aventuras para tornar cada decisão mais consciente. E aqui vai uma provocação. Se você pudesse levar só uma lição desse arquipélago fascinante, qual seria? Não deixe que essa inspiração se perca. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar conhecendo sobre as experiências portuguesas que mudam vidas e expandem horizontes.